Olá, eu me chamo Fábio, sou arquiteto, trabalho na área de planejamento do metrô de São Paulo. E eu sou a Lilian Nagai, também trabalho na área de planejamento do metrô de São Paulo, e fez parte desse estudo também a Daniela Lima, que não estará apresentando com a gente. Hoje nós vamos apresentar um trabalho sobre a utilização de elevadores de alta capacidade em estações futuras do metrô de São Paulo. Esse foi um trabalho matricial desenvolvido por várias gerências aqui do metrô, né, planejamento, projeto, tanto a área de civil como de sistemas, operação, manutenção e a área de obras também. Vamos compartilhar, então, a apresentação. Então, vamos começar com o sumário, né, do que a gente vai falar hoje, que é a situação atual das estações do metrô de São Paulo, a possibilidade do uso de elevadores de alta capacidade, os seus potenciais benefícios, os locais mais adequados para o uso dos elevadores, as normas e parâmetros que utilizamos, que levaram ao dimensionamento e ao layout dos vestíbulos, uma análise comparativa entre as estações com elevadores e escadas rolantes e, finalmente, a conclusão. Então, a situação que nós temos hoje no metrô de São Paulo é por conta de uma série de motivos, né? Tanto o local por onde as novas linhas estão passando, a questão topográfica, como pelos métodos construtivos, a necessidade de passar por baixo de outras linhas de metrô e também túneis rodoviários, as estações têm ficado mais profundas do que as linhas anteriores. Elas têm rotineiramente passado de 30 metros de profundidade, em alguns casos passam de 60. Por conta disso, o tempo de viagem entre a superfície e a plataforma aumentou, e por conta disso a gente percebe o fenômeno dos passageiros utilizarem os elevadores, que foram concebidos para o uso para os passageiros preferenciais com deficiência, dificuldade de mobilidade, como modo principal, e isso gera filas, né? E isso gera filas, né? E diz respeito ao atendimento preferencial. Pensando nessa situação, né, a gente começou a investigar a possibilidade de usar elevadores de alta capacidade, e para isso a gente fez uma pesquisa em outros locais do mundo que adotam essa técnica. O exemplo mais famoso é a linha 9 de Barcelona, é uma linha que foi inaugurada nos anos 2000, tem uma série de inovações, e uma delas é o uso de elevadores de alta capacidade nas estações mais profundas deles. São elevadores para 40 pessoas, com sistema sofisticado de sincronização com os trens, e que esse sistema foi adotado, além de Barcelona, em outros metrôs ao redor da Europa e do mundo também. Então, eu destacaria o exemplo de Bilbao, a estação de Miribilla, uma estação que fica a mais de 50 metros de profundidade. Na Ásia, a estação Hong Kong University, que também tem um dos acessos numa profundidade bastante elevada. Voltando um pouco para os anos 90, Washington, a capital dos Estados Unidos, aplicou essa técnica numa estação também com mais de 60 metros de profundidade, e a gente tem exemplos muito antigos também, né? Londres é um metrô que tem mais de 30 estações com elevadores de alta capacidade, e essa técnica, né, essa tecnologia tem sido usada desde o início do século XX. Além disso, existem outras propostas de uso de elevadores de alta capacidade. Eu destacaria a estação Capodichino, em Nápoles, que fica junto ao aeroporto dessa cidade, que está sendo proposta com elevadores panorâmicos, de alta capacidade também. E o BART, que é o metrô da região de São Francisco, que está sendo estendido até San José, no Vale do Silício, que está sendo proposto também com elevadores de alta capacidade. E aqui no Brasil, a gente tem um exemplo recente do aeroporto de Guarulhos, que
um elevador para mais de 100 pessoas, demonstrando que esse tipo de equipamento já tem até aplicação dentro do Brasil. Então, estudando quais seriam os potenciais benefícios do uso de elevadores, destacam-se os seguintes, né? A redução do tempo de percurso entre a superfície e a plataforma, por conta da velocidade elevada dos elevadores em comparação com a escada rolante. Uma potencial redução na área escavada dos poços, mais à frente a gente mostra isso, com consequência na redução do custo de obra civil e também de implantação de sistemas. A gente tinha a perspectiva também de verificar uma redução do custo energético de equipamentos de circulação vertical. E com base nisso, a próxima etapa foi a gente escolher quais os locais seriam mais adequados para o uso de elevadores. E a gente chegou numa combinação que parece ter a maior eficácia, que é a combinação baixa demanda e alta profundidade. Por baixa demanda, a gente tem considerado uma demanda diária menor do que 20 mil entradas por dia, e a demanda na hora pico, na plataforma mais carregada, ser menor do que 2.400 pessoas por hora, o equivalente a 40% da capacidade de uma escada rolante. E por alta profundidade, nós estamos considerando um desnível de 30 metros ou mais entre o nível da rua e o nível das plataformas, o que dá o equivalente a 5 lances de 6 metros de desnível ou 4 lances de 7,5 metros de desnível. Agora eu vou passar a palavra para a Lilian, que vai falar sobre as normas e os parâmetros utilizados. Obrigada. Eu vou falar um pouquinho, então, sobre as normas e os parâmetros que balizaram os nossos estudos. Então, a primeira delas é a ABNT-NBR 5665, Cálculo de Tráfego de Elevadores, e ela traz uma metodologia de dimensionamento de elevadores para edifícios em geral. E aí, ela também traz alguns parâmetros a serem atendidos. Na primeira parte da norma, ela trata principalmente sobre como calcular a população do edifício. Esse cálculo ele se baseia principalmente no tipo de uso do edifício, na área da laje, no número de pavimentos, e o dimensionamento dos elevadores ele tem que ser suficiente, segundo a norma, né, para atender uma porcentagem dessa população, que varia de 6% a 15%, dependendo do tipo de uso, em até 5 minutos. Então, esse é o critério mínimo. Quando a gente pensa numa estação de metrô, esse critério ele parece não fazer muito sentido, né? Pensando que numa estação o fluxo crítico acaba sendo o desembarque das pessoas do trem, porque as pessoas chegam em pelotão, né, quase que simultaneamente, e elas precisam ser retiradas rapidamente da plataforma antes que o próximo trem chegue. Então, a gente foi buscar algumas referências de como chegar nessa curva de desembarque, né? Que é diferente da de embarque, que tende a ser mais próxima de uma normal também. A gente usou o estudo do Rugger, né? Que ele fez um levantamento da distribuição dos passageiros nos carros em função da localização da saída na plataforma de destino. Então, aquela percepção, né, de que os passageiros escolhem o carro conforme a proximidade da saída na estação de destino, ele fez esse estudo. E a partir dessa distribuição que ele chegou, a gente aplicou, né, numa estação de metrô, né, a gente fez a distribuição do desembarque entre os carros e chegou nessa curva. Então, a partir da chegada do trem, a gente tem o desembarque, né, um primeiro pelotão das pessoas que estavam mais próximas da saída da estação, um segundo e um terceiro um pouco menos acentuado. E todo esse fluxo, ele teria que ser atendido antes da chegada do próximo trem pelos elevadores. A norma também traz um cálculo do tempo de ciclo do elevador, né, que a partir desse tempo a gente consegue calcular o tráfego efetivo, a capacidade de tráfego. E aí, esse tempo de ciclo, ele é composto por uma série de outros tempos, como o tempo de percurso de ida e volta, tempo de aceleração e retardamento, tempo total de abertura e fechamento das portas, e o tempo total de entrada e saída de passageiros. Todos esses tempos, eles se referenciam ao projeto, né? Então varia de acordo com a profundidade, com o tipo de porta do elevador, com a largura da porta. Desculpa. Uma outra norma importante que a gente consultou
foi a IT 45, Segurança contra Incêndio para Sistemas de Transporte sobre Trilhos, que trata sobre procedimentos e requisitos que o projeto deve atender para a segurança dos passageiros em caso de incêndio. Um dos critérios que ela coloca é a evacuação da plataforma em no máximo 4 minutos. Os passageiros devem atingir um local de relativa segurança em até 6 minutos. E esse local de relativa segurança, ele não precisa ser a superfície, ele pode ser interno à estação, desde que esteja compartimentado. E a norma também prevê a possibilidade de utilizar os elevadores para a fuga, desde que eles estejam localizados em uma área com pressurização e energia ininterrupta. E os elevadores, eles podem ser computados em até no máximo 50% da fuga. A partir desses entendimentos, a gente passou efetivamente para o dimensionamento e para os estudos de layout. Então, os parâmetros e premissas que nós definimos, né? O estudo se baseou principalmente em estações de impulso lateral, partindo da premissa que são estações profundas, então provavelmente a plataforma seria em túnel, e a estação em impulso lateral, ela tem uma maior facilidade de compartimentação a partir do pescoço do túnel, né? E também ela dá uma maior flexibilidade na utilização dos elevadores por compartilhar os elevadores em um único lado, né? Ele consegue atender as duas plataformas concentradas em um único lado. A demanda máxima considerada foi de 2.400 passageiros por sentido, e aí o pior caso, que foi o que a gente estudou, seria todos esses passageiros desembarcando de uma única plataforma, um headway de 93 segundos, e a evacuação exclusivamente por escadas fixas, a partir daquele entendimento da norma que as pessoas precisam estar em uma área segura, né, que elas não precisam estar na superfície em até 6 minutos. Nós adotamos também a capacidade do elevador de 33 pessoas, baseado também em alguns levantamentos de estações, né, que a gente fez. Um fator de lotação de 80% desse elevador, então considerando diferentes perfis de pessoas, diferentes sensibilidades à lotação, e uma velocidade máxima de 1,75 metros por segundo, e um tempo máximo de espera no lobby de 40 segundos. Além dessas premissas, a gente definiu também alguns cenários, né, para dimensionamento. Então, o primeiro cenário é o de normalidade, então, normalidade operacional, a gente considerou, além da demanda, uma margem de 15% de variação e um fator de pico de 7%. Além disso, um elevador inoperante para uma manutenção não programada. E o atendimento dos elevadores exclusivo por plataforma. No segundo cenário, a gente pensou num possível atraso operacional, né, do trem chegar um pouco depois e ele estar um pouco mais carregado. Então, a gente trabalhou com uma margem de 30% sobre a demanda, um fator de pico do pico de 7% também, e também um elevador inoperante. Só que nesse caso, a gente considerou a possibilidade de compartilhamento de atendimento dos elevadores. Então, atenderia tanto uma plataforma quanto a outra. Em ambos os cenários, a gente chegou num número total de 8 elevadores. Um terceiro cenário considerado foi a da queda de energia dos em equipamentos auxiliares. Então, o trem continua rodando, né? Mas os equipamentos estão com falta de energia. E aí o objetivo era calcular qual o mínimo de elevadores necessários para a estação continuar operando nessa situação. Então, quantos elevadores deveriam estar ligados ao GGD, né? A demanda considerada para esse cenário foi a demanda do cenário de normalidade, e, diferentemente dos outros cenários que os elevadores atendiam níveis distintos, né, tanto plataforma quanto mezanino, nesse cenário a gente buscou concentrar as pessoas em um único andar. Então, seria no andar mais carregado, de modo a reduzir o tempo de percurso e otimizar, assim, a capacidade de tráfego. Também consideramos um elevador só operando
ambos os níveis. Isso por causa de pessoas com dificuldade de mobilidade. E aí, nesse cenário, a gente chegou num total de 5 elevadores ligados ao GGD. O último cenário avaliado, que foi o que demandou mesmo a área de acumulação no lobby, é o de evacuação da estação. Então, a gente considerou uma carga de ocupação de 1.580 passageiros, né, considerando o carregamento do trem mais os embarques, segundo a IT-45, e a evacuação por 2 escadas fixas de 2 metros. Então, no cenário de evacuação, a gente levantou também a possibilidade de uso dos elevadores, mas de modo assistido. Então, com algum funcionário treinado ou um bombeiro, de modo a retirar as pessoas que têm dificuldade de mobilidade. Esse daqui é o gráfico da evacuação, né? Então, a gente tem em laranja o desembarque das pessoas, né? A chegada no lobby. Então, é uma chegada acentuada, né? Todo o carregamento chegando no lobby. E a saída constante das pessoas pelas escadas fixas. A diferença entre esses fluxos gerou o acúmulo no lobby, que nesse caso chegou a 1.000 pessoas. A evacuação total desse andar levou 7 minutos e 50 segundos. Então, a partir desses dados, né, que a gente, considerando esse acúmulo de 1.000 pessoas, a gente passou a estudar qual seria o layout ideal para esse funcionamento, né? Então, a gente tem aqui a plataforma da estação, o pescoço que liga ao poço, e no pescoço que liga ao poço, a linha de portas corta-fogo, que faz a compartimentação. Então, toda essa área em amarelo seria a área de relativa segurança. Então, os 8 elevadores, com 2 escadas fixas para evacuação, e todos os elevadores com uma porta só, né? O embarque e o desembarque é feito por uma única porta. O diâmetro interno resultante foi de 25,5 metros, e com esse layout a gente conseguiu chegar no nível de serviço A nos 3 primeiros cenários e no nível de serviço D no cenário de evacuação, considerando o índice próximo do índice de bulbo de escada, né? Então esse foi o resultado. Eu vou passar para o Fábio agora. Obrigado, Lili. Com base nesse layout e o poço resultante, a gente comparou essa solução com a solução tradicional de poço com escadas rolantes, né? Então, aquela primeira hipótese que a gente tinha levantado sobre a expectativa de redução do tempo de percurso, ela se confirma quando a gente verifica para o desnível, né, para o primeiro desnível simulado, que é de 37 metros, a gente verifica uma redução de 40 a quase 100 segundos no tempo de trajeto, uma redução de quase 60%. Essa redução se justifica porque a velocidade vertical da escada rolante ela é relativamente baixa, ela varia entre 17 metros por minuto para uma pessoa parada na escada rolante a 30 metros por minuto com a pessoa caminhando ao longo da escada rolante. Enquanto que os elevadores para esse desnível têm uma velocidade de 1,75 metros por segundo, que dá esse valor de 105 metros por minuto. Então, a gente tem um tempo de percurso para esse desnível de apenas 21 segundos, que somados com o tempo médio de espera do elevador e o tempo total de abertura e fechamento das portas, dá um pouquinho mais de 1 minuto para esse desnível. Tempo de percurso em escada rolante, só sobre a escada rolante varia entre 74 e 131 segundos, e a gente tem que acrescentar esse tempo, o tempo de caminhada em cada patamar entre uma escada rolante e outra. Então, considerando essa realidade, a gente percebe que o elevador passa a ser mais rápido que a escada rolante com pessoas paradas para desníveis acima de 15 metros e com pessoas andando na escada rolante para desníveis acima de 20. É nesse momento em que o elevador fica mais rápido. Porém, quanto maior o desnível, maior essa diferença de tempo aumenta. Então, para 30 metros, a gente considera 2 minutos e 16 o tempo total de percurso com escadas rolantes e o tempo de elevadores 1 minuto e 13, né? Com 1 minuto de economia por passageiro.
Se o desnível aumenta para 45, o tempo de percurso de escada rolante ele cresce linearmente com a profundidade, enquanto que o tempo de percurso do elevador se mantém constante, porque a velocidade máxima do elevador ela é dimensionada em função do desnível, de forma que o deslocamento de uma ponta a outra não ultrapasse 30 segundos, preferencialmente por volta de 20. E com um desnível de 60 metros, né, que são as estações mais profundas que a gente tem projetada para a rede futura, essa diferença chega a mais de 3 minutos por passageiro, considerando nesse caso aqui uma velocidade máxima de 210 metros por minuto. Então, né, conforme eu disse, a velocidade máxima dos elevadores ela é ajustada em função do desnível, enquanto que as escadas rolantes têm uma velocidade fixa. Então, quanto mais profunda a estação, maior o tempo fica. Isso não ocorre com os elevadores. Então, pensando nesse maior desnível de 60 metros, a gente tem uma redução de tempo de percurso de até 72%. Com o uso do poço de 25,5, a gente tem uma redução importante de seção escavada em relação ao diâmetro de 31,4 do poço com escadas rolantes. Isso dá uma redução de aproximadamente 1/3 no volume escavado, e isso se reflete também na área desapropriada, né? Aqui um exemplo de uma estação hipotética onde a gente tem um terreno bem estreito, e se nós utilizássemos o poço lateral com escadas rolantes, ele não caberia no lote, precisaria interditar a rua, provavelmente ficaria inviável essa solução. E com o poço de 25,5, a gente consegue encaixar o poço nesse lote mais apertado. Então, em regiões com pouca disponibilidade de terrenos para desapropriação, onde a estação é profunda de baixa demanda, isso pode fazer uma diferença significativa no custo e na própria viabilidade da estação. Além disso, a gente verificou também que quanto maior a profundidade, maior a diferença na quantidade de equipamentos de circulação vertical, né? Conforme a profundidade aumenta, nós precisamos de lances adicionais, de pares adicionais de escada rolante, considerando aquele desnível médio de 7,5 metros. E, além disso, precisamos de 2 elevadores para as pessoas com deficiência, para atender às normas de acessibilidade. Os elevadores de alta capacidade, os elevadores todos já atendem à norma de acessibilidade, então a gente não precisa desses itens adicionais, e a quantidade não varia em função da profundidade, justamente por conta do aumento da velocidade máxima, que faz com que o tempo de ciclo se mantenha o mesmo. Então, quanto mais profunda a estação, menos equipamentos comparativamente são necessários para você atender a demanda de circulação. Então, no caso da estação mais profunda, uma redução de mais da metade da quantidade de equipamentos. E o elevador de alta capacidade e as escadas rolantes têm um custo mais ou menos parecido. Então, essa diferença ela vai resultar numa redução significativa de custo. E, finalmente, a gente investigou o custo, né, de energia elétrica para operar as escadas rolantes e os elevadores. A escada rolante ela exige entre 23 e 30 megawatt-hora ao ano, e para aquele desnível de 37 metros do piloto que a gente fez, a gente precisaria 10 delas, resultando a 230 a 300 megawatt-hora por ano. Os elevadores, por conta de eles funcionarem sob demanda nos momentos de menor demanda, você poder desligar alguns deles também, e deles terem motores regenerativos, ele possui um consumo energético muito menor, quase uma ordem de grandeza abaixo. Então, isso trazendo, né, para um ano como um todo, daria uma redução de 90% mais ou menos, potencial, resultando num valor, considerando o megawatt-hora de R$400 que a gente estava pagando, uma economia de até R$100 mil por ano por estação. Com base no estudo que nós fizemos, né, todas as hipóteses que a gente levantou acerca das vantagens potenciais dos elevadores se confirmaram após a pesquisa e análise dos dados. A gente verifica que a solução dos elevadores minimiza os problemas associados às estações de maior profundidade, que a gente tem projetado, né, recentemente.
a gente oferece um melhor conforto ao passageiro, tanto porque o tempo de viagem é reduzido, mas como também a possibilidade de acidentes graves se reduz por conta de não ter mais o desnível dos degraus da escada rolante. E a gente tem a possibilidade, né, essa solução tem a possibilidade de contribuir para a redução do custo e prazo de implantação de futuras linhas de metrô. Aqui as referências que nós utilizamos e gostaríamos de agradecer por prestigiar a nossa apresentação e é isso. Até mais, pessoal.